ser disciplinado. Por quê? Você está dizendo, olha, essa atitude é pecaminosa, se você cometer ela, qual é o resultado dela? Sua disciplina, né? Física, ou seja, você já faz esse apontamento. Isso é, então, esse treinamento para se tornar prudente, tá? Bom, Mateus 10 também trata sobre isso, não é? E falando sobre ser capaz de evitar as ciladas. O Senhor Jesus disse exatamente assim, Mateus 10, verso 16, o Senhor disse assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, o que o Senhor estava dizendo era exatamente o que Provérbios estava dizendo. O que o Senhor estava dizendo é: a vida de um crente na terra é como uma ovelha cercada por lobos. Então você precisa ser prudente como a serpente. Ela julga o momento exato de dar o seu bote. As serpentes não andam colocando a sua cabeça a teste. Elas só dão um bote quando elas, entendem que de fato é o momento exato. Então os crentes precisam ser prudentes, julgar as coisas, isso é discernir, julgar o que é certo, julgar o que é errado. Pelo que ele conhece da Escritura, ele já consegue prever se tal tipo de situação, tal tipo de resposta, se tal tipo de decisão, aonde isso vai levar. Então ele vai julgar. E note que Cristo disse: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, ao mesmo tempo que você é prudente, você não é aquela pessoa que é desconfiada de todos. Porque esse é um extremo, que é até algo errado, aí a Bíblia não prevê isso. É aquela pessoa que não consegue se relacionar, porque a todo momento ela já está imaginando o mal. Não é isso que é para acontecer. O que Cristo está falando é: você precisa, como uma ovelha, você precisa ser capaz de evitar as armadilhas que os lobos proporcionam. Você precisa aprender a evitar as armadilhas que os lobos colocarão ao longo do seu caminho. E isso só é possível se você for sábio, se você tiver, de fato, o entendimento, conforme nós temos visto. O conhecimento, a disciplina e a habilidade para julgar as coisas, discernir. No capítulo 22 de Provérbios, no verso 3, diz assim, o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Nós temos sempre uma tendência de julgar que a vida alheia, principalmente no caso de quem é pobre, julgar que a vida dos ricos é que é a vida boa, a melhor. Esse Provérbios vai dizer que a diferença entre um e o outro não é a riqueza, é o coração, porque ambos foram feitos pelo Senhor. Então, um e outro são feitos pelo mesmo Deus, e a diferença que pode existir entre eles não é o que eles possuem, mas é o coração. Se o coração é sábio ou se é tolo. Existem pobres sábios, pobres tolos. Existem ricos sábios e ricos tolos. Então, a questão é: o nosso coração será tolo ou será sábio? Então, essa é a recomendação e o objetivo da sabedoria de Provérbios: fazer-nos capazes de discernir as coisas por meio do conhecimento bíblico e do autoexame. Bom, então no verso 5 ele diz que é uma recomendação, para sábios e instruídos também, ou seja, não é só para quem é simples ou ingênuo, mas é para os sábios também. E essa é uma característica de um sábio. Um sábio nunca é orgulhoso ao ponto de dizer que não precisa de conselho. Por isso que no verso 5 ele fala: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade.
Uma pessoa que de fato possui sabedoria é aquela que não rejeita o bom conselho, julgando que já sabe demais. Por quê? Porque a característica principal do tolo é exatamente o julgar que já sabe. O julgar que já sabe. Por isso que ele não ouve conselho, e quando ouve não aceita, e então o resultado é a sua própria queda, destruição. Então, ninguém é sábio ou instruído bastante que não precise continuar aprendendo a sabedoria e a disciplina para manter uma vida de prudência, né? Esse é um dos grandes pecados que é cometido pelos crentes. Não todos os crentes, né? Mas na grande maioria, os crentes, quando chegam numa certa idade, eles começam a se apoiar na sua idade, na sua experiência, de uma forma tão grande que não houve mais conselho. E esse é um mal. Eu até, não sei se o Sidney estava, mas eu acho que o Edson estava uma vez no presbitério quando eu falei, esse é um mal que acomete os pastores quando se aposentam. Eles passaram a vida inteira pregando, então eles não querem mais ouvir pregação. Aí, irmão, você é melhor do que Cristo, para estar... Lógico, se a pregação for ruim, aí você procura um lugar que pregue bem. Mas fora isso, mas é um mal o de julgar que pela sabedoria, pelo conhecimento, né, ou pela estrada que já trilhou, não precisa mais de conselho. Não precisa mais de conhecimento, de aprendizado, de correção e assim por diante. Então, o destino de Provérbios se dá aos jovens que são facilmente iludidos, e o objetivo é torná-los capazes de prever o mal e então se desviar das ciladas, e continuar aumentando a sabedoria de quem já é sábio, fornecendo-lhe agora muito mais conhecimento e atenção, prudência e aplicação da palavra. Beleza? Tranquilos? Vamos para o verso 7 então. Então, no verso 6 ele diz, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Mas no verso 7, então, ele resume tudo e diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então a pergunta é, aonde nós vamos encontrar sabedoria? Qual é a fonte da sabedoria? De que modo eu me tornarei sábio? Então, no verso 7, a resposta é oferecida e todo o restante do livro, né, vai desdobrar o que foi dito. É aqui. Então, o temor do Senhor, né, é o princípio do saber. Então, ele mostra que a fonte da sabedoria é o Senhor e o modo como nós alcançamos a sabedoria é pelo temor desse Senhor. Vamos lá então. O temor do Senhor ao contrário, às vezes, do que muitos entendem a palavra medo de forma equivocada, mas aqui é um medo reverencial, ou seja, é um medo respeitoso. Esse medo respeitoso, ele é o pré-requisito do conhecimento. Tá? Por que ele é o pré-requisito do conhecimento? Porque se eu não tiver um medo respeitoso para com Deus, eu não vou me dedicar a conhecer qual é a sua vontade para aquele assunto, para aquela situação, para aquela decisão. Eu não vou, né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar aqui, né? E pelo menos eu já ouvi bastante. Às vezes as pessoas se perguntam, mas por que nós temos que estudar a Bíblia? Não basta só crer em Cristo? Bastaria se no propósito de Deus ele tivesse determinado, converte e morre.
Mas ele não determinou assim, ele determinou converte e seja santificado. Se ele tivesse dito converte e morre, aí maravilha, só bastava crer na Bíblia, crer em Cristo. Precisava conhecer mais. Então talvez a Bíblia se resumisse a uns 3, 4 versículos, né? Porque o objetivo era crer e depois morre, porque na morte nós vamos receber então a nossa perfeição. Mas o princípio bíblico não é esse. O princípio é crer e viver pela fé, crer e ser santificado, crer e viver como filho de Deus. Então isso exige que nós o conheçamos. Isso exige que nós de fato saibamos da sua vontade. Então, o temor ou o medo reverencial, respeitoso para com Deus, é esse pré-requisito que me leva ao conhecimento. Então, eu sou alcançado pelo Evangelho, aí, e agora? Beleza, eu vou para o céu, mas enquanto eu não chego no céu, como é que eu vivo na terra? Eu posso viver de qualquer forma? Eu posso fazer qualquer coisa? O que é que eu posso fazer? Então, os crentes, quando fazem essas perguntas, é porque eles querem agradar o Senhor, é porque eles têm um respeito para com a pessoa de Deus e é porque eles, de fato, temem desobedecer esse Deus que tanto os ama. Por isso que o temor do Senhor é o pré-requisito desse conhecimento. Muito bem, esse temor do Senhor, que é esse temor reverencial, ele é muito mais do que medo, tá? É algo maior do que o próprio medo. Todo mundo aqui já deve ter feito isso. Sabe quando você foi proibido de fazer alguma coisa pelo seu pai ou pela sua mãe, aí você não fez, porque de fato você tinha medo, né, de tomar lá a surra, a disciplina, mas somado a este medo, você entendia que fazer aquilo era algo ruim para os seus pais, não para você mesmo, mas assim, isso vai desmoralizar o meu pai, minha mãe, isso vai deixar meu pai e minha mãe chateados. Alguém já passou por isso, né? Todo mundo já passou por isso. Então, o nome disso é medo reverente. É mais que o medo. É algo que envolve um respeito para com a pessoa. E no nosso caso, para com o Senhor, isso envolve submissão à sua vontade. Então, não é apenas um medo de fazer algo e Deus me punir. Nosso relacionamento com Deus não é a base de troca. Nosso relacionamento com Deus é estabelecido na pessoa do seu filho. Então, por conta disso, o nosso medo para com Deus é um medo que envolve uma submissão à sua vontade. Ou seja, eu sei que a sua vontade é boa, eu sei que a sua vontade é agradável, eu sei que o contrário da sua vontade é ruim, é morte. Eu não quero desagradá-lo, eu não quero ofendê-lo, porque eu quero demonstrar minha gratidão e meu amor para com ele. Então, estas coisas compõem o medo reverente, esse temor do Senhor. Entende a diferença? É isso que vai fazer o apóstolo Paulo dizer em Efésios, acho que é Efésios, quando ele diz aos crentes que eram escravos, né? Aí já no Novo Testamento, eram gentios, então ele diz assim, olha, sejam bons servos, mesmo quando o seu Senhor estiver ausente. Então, esse temor reverente para com Deus é o que me faz me desviar do pecado quando não tem, por exemplo, ninguém conhecido no mundo, mas eu sei que o Senhor me... Entende? E eu sei que aquela atitude, ainda que ninguém saiba que eu sou crente, mas aquela atitude desagrada, desonra, ofende ao Senhor, não é? Então, eu não quero fazer isso. Eu não quero ir contra o Senhor, não é? Então, eu temo a sua pessoa.
não é? E eu respeito e amo a sua pessoa. Então, esse é o temor do Senhor. É esse medo reverente, tá? Que caracteriza o verdadeiro adorador. Bom, aquele que teme ao Senhor o adora por meio de uma vida sábia e disciplinada. Então, se o objetivo é eu viver toda a minha vida para o Senhor, então o temor do Senhor será praticado. Tá? O temor do Senhor não é algo abstrato. O temor é praticado. Então, o temor do Senhor será praticado por meio de uma vida sábia, né? E disciplinada. Ou seja, minhas decisões revelarão o quanto eu temo a Deus ou não, e se eu estou temendo a Ele naquela situação ou não. Entendem? Então, o temor é praticado. Bom, essa vida sábia e disciplinada, né, que é a nossa prudência e tudo mais, e como o texto já falou de prudência e de retidão, então estas coisas, elas alimentam esse temor do Senhor, né? A prudência, a retidão alimentam o temor do Senhor. De modo que a nossa vida, ela agora é vivida na prática desse temor do Senhor, que em outras palavras é o que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 1, verso 17. O justo vive pela fé, não é? É o que ele vai dizer em Efésios 5:1. Filhos de Deus imitam a Deus. Né? Em outras partes da palavra nós vamos encontrar coisas semelhantes. Tá? Então, a nossa vida de fé, não é? Ou a nossa fé é vivida, e isso é visto na nossa conduta, nossas ações, nossas palavras, naquilo que também não fazemos. E assim. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber, é essa porta de entrada, não é? É a fonte, né? Ou é a entrada para a fonte da sabedoria. Tá? Bom, resumindo, temer a Deus, né, que é exatamente ser sábio, é essa arte de viver de forma santa, não é? Ou fazer a vontade santa de um Deus santo num mundo que não é santo, num mundo que é pecaminoso, num mundo que é caído. O verso 29 de Provérbios 1 diz assim: porquanto aborrecem o conhecimento e não preferem o temor do Senhor. Aí aqui ele está descrevendo jovens, né, que seduzir, querem viver os prazeres carnais. Então, no verso 29 ele diz, por que eles fazem isso? Porque eles rejeitaram temer a Deus, não é? Eles rejeitaram temer o Senhor. Ou seja, eles rejeitaram entrar e ter acesso à fonte da sabedoria. Eles rejeitaram viver e praticar essa vontade santa de Deus neste mundo que não é santo. Tranquilos? Dúvidas? Não tem ninguém dormindo não, né? Acorda, Júnior. Tá. Agora, note o seguinte. Na parte B do verso diz que os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, na Escritura, loucura é o oposto de santidade, é o oposto de fé, né? De temor ao Senhor. Tá? Então, a Escritura trata disso, aborda dessa forma. E isso leva, né? Pecados podem levar pessoas à loucura, no sentido mesmo físico da situação. Mas o texto diz então que os loucos desprezam a sabedoria, desprezam a disciplina. Então o que acontece é que eles crescem em loucura. Eles, ao contrário dos justos, eles crescem em loucura. O apóstolo Paulo vai tratar também dessa questão dos loucos desprezando o temor do Senhor, em 1 Coríntios 1,18, quando Paulo diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
mas para nós que somos sábios, poder de Deus. Então veja que Paulo vai dizer que aqueles que não creem julgam a palavra de Cristo algo louco. Por isso desprezam, julgam a Escritura como sendo algo louco, não é? E então eles desprezam a palavra. Mas para nós, os que cremos, os que tivemos acesso à fonte da sabedoria pela fé, então para nós é poder. Tá? Por que é importante eu entender isso? Porque o fato de uma pessoa ouvir a palavra não necessariamente quer dizer que ela vai crer na palavra. Precisa da ação do Espírito para crer. Agora, o fato de uma pessoa não crer na palavra significa dizer não apenas que ela não entendeu o conteúdo material da palavra, significa dizer que ela entendeu, possivelmente ela entendeu o conteúdo material da palavra, mas ela julgou aquilo bizarro. Ela julgou aquilo bizarro. Então, por exemplo, quando nós estudamos o conceito bíblico, né, o ensino bíblico acerca de perdão, o mundo vai julgar isso como sendo algo completamente absurdo. Porque como é que você perdoa a ofensa de outro assim gratuitamente? Seus direitos, né? E o seu valor? E aí você tem uma série de coisas questionando isso. Então, por que isso acontece? Não é que o mundo às vezes não entende o que é dito. Ele entende o aspecto físico, né, da letra. Mas porque não tem fé, julga como louco. Julga como sendo algo absurdo. Por exemplo, algo bem próximo de nós, né? É considerado uma tolice, né, fora da igreja, às vezes até dentro da igreja, famílias e pessoas, a questão de casar virgem. Isso é considerado algo tolo. E aí os argumentos que são usados são os mais engenhosos possíveis. Por quê? Porque o princípio da castidade é loucura para o mundo. O princípio da castidade é loucura. O princípio da fidelidade é loucura. O princípio da pureza é loucura. Principalmente nos nossos dias, né, que nós estamos aí sendo bombardeados por uma corrente hedonista, né? Ou seja, viva loucamente, desde que tenha prazer, então faz o que você quiser. Entendem? Então os loucos desprezam, e muitas vezes eles não desprezam porque não entenderam. Eles desprezam porque entenderam, mas lhes falta fé, e porque não tem fé, eles julgam a palavra louca. Aí você vai dizer, tá, pastor, eu já entendi que quem não tem fé faz isso. Pois é, e o que é que isso tem a ver comigo? É porque às vezes nós fazemos a mesma coisa que os descrentes. Julgamos algumas partes da palavra loucura. E não é porque não entendemos, é porque nos falta, de fato, confiar plenamente no Senhor e na sua palavra, na sua sabedoria. Ou seja, às vezes, em alguns momentos da vida, nós também agimos como loucos, desprezando a sabedoria do Senhor. Por que fazemos isso? É porque nós não entendemos? Talvez seja, mas uma vez que isso é ensinado, por que continua? Porque não quer, não confia, não crê. Porque não crê. Entende? Porque não crê. Então,
É importante estarmos sempre revisitando esses detalhes para nos aplicarmos a essa sabedoria do Senhor e no nosso autoexame poder discernir por que em tal momento fizemos algo contrário da palavra. Eu não criei nela naquele momento. Então preciso me arrepender desse ato de incredulidade, orar por isso e, de fato, me entregar aos cuidados do Senhor e da sua sabedoria. Ok? Tranquilos? Perguntas? Dúvidas? Não? Oi. Tá. Entendi. É, ó, o ingrediente do medo, no sentido de ter medo pela disciplina, né, do fato de sofrer algum tipo de disciplina divina, ele faz parte da nossa atitude de obediência. Você pode olhar que toda a Escritura você tem elementos, né? Elementos que eu digo, mas são versículos, promessas e tal, onde o Senhor está sempre nos encorajando a obedecê-lo, por conta da nossa natureza falha. Então o Senhor está sempre nos encorajando a obedecer. E ao mesmo tempo Ele está sempre nos mostrando os efeitos da desobediência. Então, tanto o medo de ser disciplinado, quanto também o desejo de receber alguma bênção divina, não são pecados. Os dois estão dentro da obediência. O que não é correto é obedecer a Deus por interesse, no sentido de você ter um interesse meramente material, interesse que não envolve a sua fé, sabe? Como se fosse igual, como se fosse 1 mais 1 vai dar 2, mais ou menos isso. Isso. Então, esse tipo de obediência, ela é uma obediência pecaminosa, que é aquela que é por interesse. Então, você obedece, aí digamos, Deus te deu a bênção, aí pronto, acabou, eu vou embora e vou viver. Essa obediência, ela não é uma obediência verdadeira. Ela é uma obediência pecaminosa. Porque a nossa obediência a Deus, ela reúne um bolo que reúne vários elementos, ela reúne esses elementos do medo, de fato, de desobedecer e de ser punido por ele, né? Faz parte da santidade de Deus. Né? O interesse pela glória divina, pela sua honra, né? Isso aqui envolve o nosso respeito para com ele, o nosso amor pela sua pessoa, o nosso desejo que seja engrandecido. E também nós devemos nutrir a fé nas suas promessas, que são promessas que nos recompensam, né? É uma promessa de bênção. Então, a obediência ela tem que ter esses ingredientes. Se ela tiver só um ou outro, aí ela tá fora de prumo. Por exemplo, a pessoa que tem medo, por exemplo, a pessoa que obedece por medo, essa pessoa, a obediência dela não é uma obediência verdadeira, porque ela não consegue, por exemplo, amar a Deus. Ela só consegue conceber ele como uma pessoa ranzinza que obriga ela a fazer alguma coisa que, se não fizer, ela apanha. Então, ela se dedica a fazer tudo o que ela pode, ela está aprisionada nesse medo.
Uma pessoa que só obedece a Deus visando as bênçãos materiais, ela ignora, por exemplo, a pessoa de Deus, ela ignora que ela deve amar, ignora, por exemplo, que ela nunca vai obedecer a Deus de forma. Então, você percebe que tem o seguinte: nesses casos, o coração dessa pessoa, ele está fora de Deus e está em algum outro lugar. Então, por exemplo, se eu quero bênçãos, então o centro do meu coração pode estar exatamente em mim e nos meus interesses. E se eu tenho medo de Deus e o obedeço somente por medo, sem fé, sem amor, sem reverência para com Ele, então o meu coração está apenas em mim. E eu me julgo que de fato eu consigo atender às exigências dEle. Então, se eu sou capaz de atender às exigências dEle, eu vou atender. Entende? Quando a obediência é bíblica, o nosso coração está no Senhor. Então, por que eu faço tal coisa? Porque foi o meu Salvador quem me ordenou. Isso honra o seu nome, faz grande na terra, Ele me promete abençoar, eu estou evitando cair em ciladas de pecado, entende? Então, essa é a diferença dessas obediências, seja por interesse ou por medo, que é o mesmo interesse, né? Só muda o foco. Tá? É tanto que eu não gosto, Beth, você tocou num ponto interessante. Eu já li, né, alguns autores. Eu não gosto, por exemplo, eu gosto de visitar, mas eu não gosto da ideia. Quando você visita pessoas no hospital, eu já tive a oportunidade de visitar pessoas que estavam só esperando a morte. Tem gente que adverte, eu não advirto. Olha, você vai morrer, como é que você vai encontrar o seu Salvador? Porque isso pode gerar uma falsa fé. Então, no tempo que me dão, eu procuro, de forma bem abreviada, dizer à pessoa: olha, você vai morrer, morrendo em pecado, você vai ser condenado, porque é o que está na Escritura, mas há alguém que pode te salvar. E essa pessoa é Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz por você. Então, se você crer nele como seu Salvador, você gozará da vida eterna. Vou embora. Oro e vou embora. Porque lógico, eu entendi os escritos, né? Mas a ideia de advertir sobre o risco futuro, eu acho que não vai gerar. Entende? Então, eu prefiro fazer o contrário. E aí é nesse ponto também que eu me baseio para examinar a minha obediência ao Senhor. Se eu estou, de fato, olhando para essas três coisas. Para a pessoa dele, a vontade dele, seja de proibição ou de ordenação, né? Suas promessas, suas advertências. Então, o correto é a gente tentar olhar para tudo para examinar por que eu estou obedecendo. Sobre o dízimo é engraçado, né? Eu já ouvi várias desculpas, né, sobre isso. E até argumentos assim muito interessantes, né? Mas você percebe o seguinte: quando a pessoa não dizima por entender que já recebeu, ela dizima errado. Se ela dizimar, por exemplo, ou ofertar, por entender que vai receber, ela está dizimando errado. Porque o princípio do dízimo na Escritura era o princípio de lembrar a providência divina. Eu ainda não dei esse estudo aqui. Eu darei, tempo oportuno. Mas se você ler a Bíblia, você vai perceber que o dízimo, ele está confinado à terra. Um artesão, um alfaiate,
em Israel não dava dízimo. Ele dava ofertas. Pode ler a Escritura. Você não vai achar dizendo, traz o dízimo da tua roupa feita. Vai achar do endro, do cominho, da cebola, da... Por quê? Porque o alfaiate não estava trabalhando na terra propriamente dita, mas ele residia sobre a terra que havia recebido. E o agricultor, além de residir, também manipulava a terra para ter os seus frutos. Mas a grande questão era, você habita sob algo que te foi dado e não... Por isso que o princípio do dízimo no Antigo Testamento, ele é confinado à terra. Pode ver todos os textos que tratem sobre ele é confinado à terra. O indivíduo tinha que entender que porque ele já havia recebido, é que ele então devolvia. Os demais, ainda que habitando sobre a terra, mas o alfaiate, o ourives e tal, eles não receberam, digamos assim, como o agricultor. Então, eles levavam suas ofertas ao Senhor, as primícias dos suas obras. O que foi? É porque viu o pastor Gessé e se assustou, tá vendo? Então, eles levavam suas ofertas, mas não tinha um dízimo do ourives, não tinha um dízimo do alfaiate. Mas eles levavam as primícias, suas melhores obras e etc. Mas era oferta, entende? Então, por quê? Porque o princípio era o da providência. Eu já recebi. Então, aqueles que entendem dessa forma, estes ofertam e dizimam corretamente, né, para o Senhor. E quem não entende dessa forma, ainda está precisando aprender um pouco mais sobre isso. Beleza. Vamos encerrar, então, nossa EBD agora. Alguma pergunta? Oi. Oi. O pastor comentou sobre a loucura aí da pessoa que ela não entende alguma doutrina ou algum conhecimento da Bíblia. O senhor poderia citar alguns exemplos desses conhecimentos ou doutrina que nos causam fazer ser loucos? Fisicamente? Não, em relação assim, eu não entendi alguma doutrina e ela é bíblica, e isso necessariamente me torna um louco por não entender e não reconhecer que a doutrina é bíblica. Tá. Talvez eu não tenha me expressado bem. Só lembrar o seguinte, que essa loucura aí, ela é uma loucura momentânea e particular, né? É naquela área, né? Então, deixa eu pensar em algo aqui para citar de exemplo. Mas, por exemplo, vamos pegar a nossa igreja. Quando um casal casa, então eles fazem planos. E quando entra o quesito filhos, você pode observar que, na grande maioria, eles são loucos. Por quê? Porque, geralmente, os filhos são entendidos como sendo necessários para uma etapa de vida onde o casal deve ser maduro, tanto intelectualmente, espiritualmente, como financeiramente. Só que a maturidade que eles acham que deveriam ter para ter filho é a que é exigida para casar. Entendem? Aí você chega para um casal, eu vou citar, da nossa igreja não, vou citar casos que eu já tive que aconselhar.
Então você chega para um casal, casou e tal, e por conta da história da vida, então eles têm possibilidades financeiras baixas, não é? Mora em um grande centro, que a vida é cara. Então essas pessoas, elas, quando olham o princípio bíblico de ter filhos, elas não olham pela fé, elas olham de uma forma louca, com desconfiança. E aqui eu não estou dizendo que é para ninguém dar salto de fé, não, que não é isso não. Vou fazer um financiamento que Deus vai pagar, não existe não. Mas qual é o princípio que eles estão ignorando? Eles estão ignorando o princípio bíblico de que a geração da vida está confinada ao matrimônio e não à condição financeira. Entende? Aí esse casal começa a conceber essa questão de filhos e questões financeiras pela força de seu braço e nunca concebem pela providência divina, mas sempre pela força do seu braço. Quando esse casal examina essa circunstância só pela força do seu braço, então a única coisa que eles conseguem enxergar são as impossibilidades. Entendeu? Aí está lá uma série de impossibilidades, faz uma lista enorme de impossibilidades. Se crescem na providência divina, eles continuariam enxergando essas impossibilidades, mas eles buscariam na Escritura e com oração os meios para superar as impossibilidades. Entende a diferença? Então, nesse ponto, eles são loucos, porque desprezam a Escritura. Como eu já ouvi, mas pastor, eu moro aqui num apartamento tem 10 metros quadrados. É lógico que estou exagerando, né? Mas eu moro nesse apartamento em 10 metros quadrados, eu ganho um salário, ela ganha um salário. Se eu tirar o salário dela, como é que nós vamos viver? Aí, lógico, nessa situação é complicado. Então eu disse para eles, mas se vocês pensaram nessa situação antes de casar? Não, então. É porque quando deveria se pensar, não pensou. Mas a questão é o que você vai fazer a partir de agora com essa dificuldade. Aí você percebe onde está o coração da pessoa. Ah, porque aí eu vou ter que estudar para arranjar um outro trabalho, ou vou tentar não sei o quê. Quando eu conseguir, e não sei o quê, e aí começa. Aí faz uma lista desse tamanho das impossibilidades. Se cresce na Escritura, a lista continuaria, mas eles seriam encorajados a superar essa lista pela fé. Ou seja, pela fé não é que ele vamos fazer que vai dar certo. É porque, como eu creio que é bênção divina ter filhos, como eu creio que o Senhor me abençoará por cumprir a sua palavra, como eu creio que Deus me capacitará a superar essas dificuldades, então eu vou trabalhar em cada uma delas, para superar cada uma delas, para ter os filhos. Entendeu? Aí o resultado, se não for mudado nada, o resultado é que quando passar a idade de ter filhos, aí vem a loucura física. Porque a culpa traz consigo uma série de acompanhantes que fazem as suas imposições. Aí vem os problemas. Deu para entender? Deu para entender? O mesmo acontece conosco. Quer ver um exemplo bem simples? No casamento. Não é? Você discute com a Carol. Aí você está errado. O princípio bíblico é que você se arrependa e peça perdão para ela. Mas o seu orgulho diz que não. Não, porque ontem eu já pedi perdão para ela. Por que eu vou pedir de novo hoje? Que danada é isso? Toda hora eu estou... Entendeu? E a minha masculinidade, o meu respeito nessa casa? Não vou fazer isso. Isso é uma loucura. Porque o princípio bíblico é que Deus concede graça aos soberbos, não é? Esse é o princípio, não é? Não. Ele concede graça aos humildes. E aos soberbos? A Bíblia diz que ele despreza. Não é uma loucura você querer ser desprezado por Deus naquela área? É. Entendeu? Então, todas as vezes que nós agimos contra a vontade de Deus,
nós estamos agindo loucamente, porque estamos agindo contrário a Ele, a sua vontade, e estamos agindo sem fé. Então é um bom exemplo aí da loucura, né? Ou seja, todos nós praticamos a loucura, né? Nesse sentido. Por isso que a necessidade constante de cativar o coração a Cristo, para que a santificação progrida e a prática da loucura diminua. Senão, nós vamos aprender e aí se acostuma.